É a ciência que nós temos de acreditar nos orixás, em Deus primeiramente e nos orixás. O que é os orixás? Os orixás são a força da natureza. A força da natureza, você acreditar, a folha, a água, o ar, o tempo, tudo é vida. E você tem que acreditar nisso. Eles são provindos da natureza, então Iemanjá é a água, né, que ilumina a nossa vida, que banha, que cura, que energiza, que traz a vida, que gera a vida, né? Pai Xangô é a pedreira, Pai Oxóssi é a mata, Mãe Ansã os ventos. Sem folha não tem orixá, né? Então o orixá, nós cultuamos a própria natureza, né? Então o mar, as águas, as árvores, né? A natureza, ela faz parte da nossa ancestralidade. Então a gente tem muito cuidado aqui hoje, né? A gente se reeducou muito para cuidar em levar uma oferenda, a gente não coloca nada na encruzilhada mais, né? A gente passou por um processo de reeducação, né? Até de colocar as obrigações da natureza, tudo aquilo que a natureza vai consumir, comida, a gente tenta não colocar tecido, não colocar vidro. Então a gente tem uma grande preocupação porque a natureza é a nossa segunda mãe, né? A importância da natureza é 100%, porque o orixá é a energia da própria natureza, né? São das águas, das fontes, rios e cachoeiras, da mata, da terra, da chuva, né? Do raio, do trovão. Então nós temos os 4 elementos, que é o vento, água, terra e o ar. Em todo o Brasil você vai encontrar alguém que conhece o Axé Yamensaurum e o nome de Pai Bobó, né, José Bispo dos Santos. Ele é um homem que a gente tem que ter muito respeito, né? Ele é o percussor do candomblé aqui na Baixada Santista. As festas de Ansã parava a rua, fechava tudo, né? E ele parecia ser uma pessoa muito humilde. Então eu não convivi com ele diretamente, né? Hoje faço parte do Axé, porque com a partida do meu pai entrei para esse Axé e fiquei. Tomei todas as minhas obrigações com filhos da casa dele, né? Então passei a ser uma neta do Axé Pai Bobó. E é um nome que a gente tem que ter muito respeito. Ele é um homem de liderança forte. E a casa dele está aí atuante, viva até hoje, né? O pessoal está lá levando o legado que ele deixou. A nossa religião, ela é assim, ela é muito individual. Não cresceu assim como uma igreja católica, como uma igreja dos crentes. Tem assim a casa do Pai Bobó, que é a raiz que nós falamos, por quê? Ele teve vários filhos, fez vários filhos de santo. E desses vários filhos de santo, aí, tipo, você era um filho de santo, você montou o seu terreiro. Aí foi criando. E justamente eu sou filha de santo de um dos filhos de santo dele. Então a gente se considera família, vovó, tio. A gente cria uma família dentro do Axé. Entendeu? E para mim a importância é grande, porque a nossa família de Axé aqui é do Pai Bobó, que veio da Bahia, da casa de Oxumaré, e veio acho para o Rio de Janeiro, de lá veio para Santos, e aqui ele fez vários filhos, e desses todos os filhos que ele teve, cada um que montou suas casas e foi procriando. Eu não tive muito contato com ele, porque ele era criança, eu era criança, né? Mas eu cheguei a ver, conhecer ele, conheci a santa dele, né? Bom, pelo que eu posso assim falar dele, que é pouco, mas ele foi um grande babalorixá, ele foi um homem que chegou na cidade e acolheu muitas pessoas, ajudou muitas pessoas, tanto que ele deixou um legado imenso, né? Entendeu? Eu só tenho que falar do Pai Bobó, as coisas que ele deixou e que eu escuto dos meus mais velhos. E quem passou por lá. Coisas boas, maravilhosas. Que ele era um bom pai, um bom amigo, né? Ajudava as pessoas. A importância desses grandes ícones da nossa religião afro-brasileira é muito grande. Pai Bobó foi o primeiro babalaorixá a iniciar o primeiro Iaô em São Paulo e na Baixada Santista. E assim foi dando a continuidade pelos seus, né, iniciados, e propagou essa imensa família que vive aqui em Guarujá.
Inclusive, o meu pai de santo é um dos filhos dele. Catita, eu não tive muito contato com ela, porque às vezes que eu fui lá, a casa dela era muito cheia, muito lotada, né? Mas era uma religião muito bonita, era uma casa muito bonita, né? Ela era uma pessoa que a gente queria deitar no colo dela, né? Então, era uma pessoa muito tranquila de falar. Eu conversei com ela poucas vezes, né? Ela foi uma das pessoas que chegou a falar numa reunião, eu morro e não vejo Iemanjá na praia, e realmente aconteceu. Então, mas eu acho que é uma mulher que merece todo o respeito dessa cidade, né? Porque você doa a sua vida, né? A religião do candomblé, Umbanda, seja lá o que for, Angola, você doa a sua vida, né? Você passa a ser mãe de pessoas que você nunca viu, né? Você deixa até a sua família de sangue para conviver com estranhos, né? Que o Orixá colocou no seu caminho. Então, as pessoas que conseguem manter uma casa por mais de 50 anos, elas merecem todo o respeito. Mãe Catita foi uma senhora que teve uma vida longa dada a ela pelos orixás para cumprir a sua grande missão dentro da religião, uma senhora respeitada por todos nós, que teve o abraço de todos e teve um grande braço para abraçar a todos. Conceição morreu agora com 112 anos, agora em setembro. Ela morava ali próximo do Hospital Guarujá, numa rua próximo do Hospital Guarujá. E ela ficou lá, já velhinha, senhora do Ogum, muito conhecida aqui nessa cidade. O mesmo conhecimento que tinha o finado Pai Bobó, ela também tinha. 112 anos não é brincadeira. E dali teve o conhecimento espiritual também, né? Que ela veio da Bahia também. Era uma filha de santo lá, nascida na Bahia. E os conhecimentos dela são assim, os que a gente tem hoje em dia. Sempre um vai passando para outro. Então, tipo assim, a grandeza da parte espiritual é a ciência que nós temos de acreditar. A Mãe Conceição é uma senhora que nos deixou há tão pouco tempo, né? E teve aí uma missão para mais de 100 anos, cumprindo essa missão com grande honra, e assinou com caneta de ouro a sua estadia aqui nesse plano, cumpriu o seu estágio, deixando um grande legado e um ensinamento de amor e afeto entre os povos de matriz africana. Mãe Conceição é uma pessoa que eu convivi um pouco mais, né? Tinha um imenso carinho por ela. É uma pessoa muito explosiva, né? Mas uma pessoa também muito acolhedora, a casa dela sempre muito cheia, né? Acredito que ela foi uma mulher também muito marcante na nossa cidade. E hoje deixa muita saudade, né? Tem um mês aí da partida dela, mas ela é uma mulher que eu tinha como referência também de mãe. Deixa saudades dela a força de viver, né? A garra, né? Com que ela levava a casa dela. E ela era uma pessoa espontânea, de falar a verdade na cara, doer quem doer. Então, pessoas assim hoje faz falta, né? Falar do seu Baininho, cara, dá até emoção de falar do seu Baininho. Seu Baininho era uma pessoa que ele era amigo, ele era pai, ele era tudo na vida da gente, entendeu? Ele era um homem que ele tirava dele para dar para as pessoas. Dava para morador de rua, ajudava muita gente. Ele era uma pessoa de coração bom, cara. Excelente. Eu só tenho que dizer coisas boas dele. Ele ajudou muito a gente, nós todos da casa aqui, como ajudou muito minha família, entendeu? Nos momentos mais difíceis da vida da gente. Quem estendeu a mão foi ele para nós, entendeu? E, cara, é só agradecer a ele, entendeu? E por isso que a gente leva isso aqui até hoje. A consideração, a respeito a ele, pelo esse palácio que ele deixou hoje para nós aqui dar continuidade. Hoje
toda evangélica e com 19 para 20 anos eu estava numa situação muito perturbadora da minha vida, no sentido mental e emocional. E foi quando eu me encontrei com a Umbanda, e a Umbanda ela veio para transformar e curar a minha vida. Candomblé é orixá, é África, né? Umbanda é Brasil, é indígena, né? Então a gente tem o culto aos nossos guias, o que dentro do Candomblé não se tem. Quando se tem é porque a pessoa já veio, né, com essa vertente de Umbanda e hoje migrou para o Candomblé e precisa, obviamente, manter aquelas energias ali que são os nossos guias que trabalham expressamente nessa questão do atendimento. Dentro do Candomblé existe apenas o culto ao orixá, é onde a pessoa faz, né, os seus rituais, as suas cerimônias, tudo voltada àquele santo, àquele sagrado, para o seu caminho, né, ficar positivo, vai tirar as energias negativas, tudo dentro daquele culto voltado para o orixá. E na Umbanda a gente tem os nossos guias que vêm frequentemente nos atendimentos, né, em giras, para poder falar, dar consulta, atender as pessoas, orientar um caminho, às vezes corrigir, dependendo da situação, né? Então vem os boiadeiros, vem os caboclos, vem as crianças, a gente tem os baianos, os malandros, os exus e pombogiras, que vêm justamente nesse empenho de nos fazer melhorar a si mesmo e nos manter bem na vida que hoje a gente leva aqui, que é essa vida terrena, né? Essa jornada terrena que a gente tem. É uma responsabilidade ser mãe no santo, ser zeladora, ser alguém que cuida de outra pessoa, tem essa responsabilidade de matar ou fazer viver, né? Então eu relutava muito justamente por isso. Mas com o auxílio de meu pai Xangô, de minha mãe Iemanjá, de toda a espiritualidade que rege minha vida, e Cigana Esmeralda, que foi a mentora de tudo, estou aqui e acredito que tenho feito um bom trabalho, porque, como eu digo para os meus filhos, eu sou uma boa mãe porque tenho bons filhos, então a gente tem essa troca. E fundar o terreiro foi muito desafiador, porém eu tive muito apoio de pessoas que são maravilhosas, que estão comigo até hoje, que entenderam o propósito e a causa, que nós queríamos essa casa de auxílio espiritual Estrela do Oriente, não só para número, para mostrar que a gente tem guia espiritual, mas que a gente causasse realmente um impacto na vida das pessoas, para cura, para libertação, para transformação, para mostrar que realmente a Umbanda salva. E é o que a gente tem feito até aqui. A associação, né, Estrela do Oriente veio desde lá dos primórdios, de quando a gente começou as reuniões em casa, né? Eu participava de 2 terreiros, um em cada momento, né, da minha vida, um fechou, depois outro fechou, e aí eu me vi sozinha, eu falei, e agora? E aí Cigana Esmeralda, que foi minha mentora, que veio de primeiro e falou que seria necessário a gente ter esse caminho, mas que a Umbanda ela tivesse agregada à área social, porque não existe Umbanda sem caridade, né? Então foi algo que ela começou, tudo veio atrás dela. Obviamente que eu tive referências na minha vida, principalmente na minha infância, com a minha tia Clotilde, que é evangélica e sempre atuou dentro da comunidade com as crianças, né? Também levando essa questão social, e isso sempre teve dentro do meu coração. Hoje a gente atende em cerca de 15 a 20 famílias todo mês, dando a cesta básica, e as pessoas em situação de rua veio a partir do meu Exu, que é o seu Tiriri, e ele pediu que a gente olhasse também as pessoas da rua, que muitas vezes são invisibilizadas, né? Muitas vezes são passadas como nada em ninguém, e que a gente levasse também o alimento para fora, né? Que essa ação social saísse também de dentro do terreiro, e que a gente fosse realmente levar esse axé verdadeiro que alimenta não só o espírito, mas também o corpo e a mente, né? Porque o tratar, olhar no olho, um abraço, um aperto de mão, uma escuta, uma fala, que muitas vezes a gente desenvolve ali naquele trabalho na rua, é muito importante. Desde criança, minha mãe já frequentava um terreiro de Umbanda, né? E eu conheci os orixás e a magia do encantamento da Umbanda primeiro. E aos 14 anos eu conheci o Candomblé da Nação Queto, e aos 15 anos eu já me iniciei. Foi quando eu recebi a mensagem, né, de ter que abrir um terreiro, de ter que levar o legado que meu pai tinha deixado. Eu tinha 22 anos, então foi uma grande surpresa, né? Porque eu tinha uma vida bem diferente do compromisso
Porque você ser um orixá, ser um filho de uma casa é uma coisa, você ter uma casa é outra bem diferente. Mas eu recebi um pouco surpresa, né? Não imaginaria que chegaria na dimensão que está hoje, com 30 anos com a casa aberta. Eu comecei a casa eu tocava muito, né? E hoje, devido à demanda de muita ocupação minha, né, lá fora, a casa só tem um calendário de festas, né? A gente tem a festividade do Orixá Ogum, que é uma das primeiras festas que a gente dá, depois a festa de Caboclo, que acontece sempre depois do Carnaval. A gente faz o Lubagé, a festa das crianças, mas a gente toca mais festividades, a gente não tem um toque mensal, né? A gente toca mais as datas festivas da casa mesmo. Eu já vim de uma família afroísta. Minha mãe, quando eu nasci, ela já tinha 6 anos de iniciada em Ogum, na nação Jeje, então eu já nasci dentro, né? E só fui me iniciar mesmo com 17, 18 anos de idade, por aí. Eu vim para Guarujá ainda de Quelê, nos anos 71, que eu vim para tomar benção do meu avô, do pai Bobó. Meu pai me trouxe para conhecê-lo e tomar benção. Foi quando eu pisei no chão de Guarujá pela primeira vez. Esta casa, aqui neste local, ela foi fundada em 1987. Meu pai desceu para a Baixada em 1959, né? A primeira casa do meu pai foi lá no Beco do Supapo. O pai teve uma viagem para São Paulo, passou um grande tempo em São Paulo, mas amando desta entidade, Pai Martim, pai desceu novamente para a beira da praia, em 1987. Ele fez a sua grande viagem, atravessou o Grande Rio em 1999, não deixando o herdeiro de cadeira. Então ele sempre dizia que os mais velhos iriam conduzir os mais novos. E eu fiquei ao topo dessa pirâmide, como sendo a mais velha. Então aqui não tem babalaorixá nem alorixá, nós ainda respeitamos o nosso sacerdote. Hoje espiritual, mas o respeitamos. Eu conduzo os meus irmãos, sobrinhos, netos e outros que aqui estão, meus filhos, para que a gente consiga manter a casa e o nome da entidade vivo, principalmente Mãe Oxum. Eu me encontrei dentro do candomblé, aliás, do espiritismo. Eu tinha 27 anos. Precisei, achava que estava mal, tipo assim, mal acomodada. Procuramos um tio do meu marido e ele falou, vocês precisam se cuidar. Como se cuidar? A gente não entendia, não sabia. Aí ele era de Mesa Branca. Ele frequentava um centro espírita, que era do Coelho, morava ali perto da drogaria Raia, acho que ainda existe até hoje. Aí um dia eu procurei uma senhorinha e ela, com o espírito dela, falou que eu precisava me cuidar. Que cuidados são esses que eu não sabia? Aí ela nos levou até a casa onde ela frequentava, que a casa era na rua, um terreiro na rua Anselmo da Rocha, 288, próximo ali à Rua do Bombeiro. E o pai de santo dela trabalhava com o seu Zé Pilintra. Dali, então, foi a primeira consulta, a segunda consulta, foi o caminhamento, e desse dia até hoje eu me encontro nessa religião. Me cuidei por ali, aí foi vendo assim, o que precisava, o que não, dizia que eu era média, aí eu tinha medo, não sabia o que era isso. Mas, assim, o tempo foi passando, e as coisas foram se concretizando, e até hoje eu estou nessa religião. Lá era a Umbanda, que aí ele terminou fechando o terreiro. Aí encontramos essa porta, meu marido encontrou essa porta, vamos para ali que é dos Preto Velho. Aí viemos para cá fazer uma visita, que era a Casa dos Preto Velho, e a entidade que não tinha... Tipo assim, era das entidades, não tinha um dono para dizer assim, hoje eu vou fechar a porta e amanhã vocês estão na rua. Aí procuramos essa casa, ficamos participando aqui.
por um bom tempo, e que tempo foi esse que até hoje estou aqui. Então, isso foi 1900 e... Eu estou com 38 anos aqui, fechada. Mas essa casa já existe desde 1960. Então, eu sou a terceira geração. Meus filhos começaram a querer exigir que eu fizesse o santo. Vestir o santo, mas eu não sabia, só sabia as coisas da Umbanda. Aí eu fui procurar, fui lá no meu pai de santo, que era vivo na época. Aí ele falou, procura sua irmã, que minha irmã era essa, que já conhecia do Candomblé, que justamente faleceu agora em setembro, que foi a minha irmã Conceição. Ela veio da Bahia já preparada. Aí dali ela me deu um bori, 2 bori, eu já estava aqui. Aí dali fui pegando conhecimento. Aí eu sabia que precisava mesmo, aí procuramos outras pessoas. Aí o Fábio encontrou o pai Regis, que já hoje também já é falecido, e a dona Helena Oiadelê, que era a mãe carnal dele. Então, os dois trabalhavam juntos também, assim como eu trabalho com meu filho. Aí eles vieram aqui e fizeram a minha feitura de Candomblé, e aqui eu estou até hoje. Eu conheci a Umbanda em uma fase da minha vida em que eu não me reconhecia mais, estava passando por diversas dificuldades emocionais. Na época em que eu tentei, né, tirar a minha vida por diversas vezes, eu pedi esse socorro a quem quer que estivesse escutando, porque na época eu já não me identificava mais com o cristianismo, eu cresci na Igreja Católica, fui para a Igreja Evangélica, mas não consegui me identificar. E nesse período eu comecei a ter vivências que hoje eu sei que não são coincidências, né? Mas na época apareceu muito. Eu tive muitos sonhos com entidades que são trabalhadas dentro da Umbanda, como, por exemplo, a linha da malandragem, que é Zé Pilintra, Maria Navalha, que hoje é o meu padrinho espiritual. Tive muitos sonhos com ele e isso me instigou, me motivou a buscar saber o que é a Umbanda, que é tão demonizada, né? Tão de maneira pejorativa falada, e eu queria entender o porquê, e porque nesse pedido que eu fiz, justamente eles apareceram. E nessas muitas coincidências, eu conheci a casa da mãe Andressa, fui indicada para vir na casa, e a partir desse momento eu descobri que aqui, a casa dela e a Umbanda seria o meu lugar. Eu já entrei criança, minha avó me trouxe, lembro poucas coisas da minha iniciação. Aí eu vim me descobrir mesmo assim já na adolescência, sobre o meu cargo, que eu tinha que fazer. Aí eu tô aqui até hoje, 29 anos de iniciada. E cada dia mais vou aprendendo mais. 2 amigos meus em comum, que a gente não sabia que se conhecia, falavam, vai lá no meu terreiro, conhecer. Aí quando eu cheguei aqui, os dois faziam parte da casa, né, da mãe Andressa. Vim aqui, eu vim numa gira de preto velho, sempre tive muita afinidade assim com essa linha de pretos velhos, né? Conversei muito com o Votacílio, ele falou assuntos muito profundos, né? Tipo, que aí você deixa de contestar se é verdade ou não e... Opa, pera lá, eu acho que tem alguma coisa aqui que a gente vai pelo caminho. Aí fiquei vindo um tempo na assistência, aí eu vim numa gira de herê, pude conhecer o Areia, né? A gente até brinca, ele sabe que é fantástico, a gente brinca com ele, gosta. E foi aí nesse momento que ele chamou para vir para casa, né? E eu senti que realmente tinha essa necessidade, esse chamado de vir, né? De poder exercer a minha mediunidade. Bom, eu me descobri depois de um certo tempo em uma outra religião, toda a minha família é evangélica. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a mãe Andressa. E daí por diante eu também fui agraciada por Cigana Esmeralda também, que foi o primeiro guia que eu conheci. E dali por diante eu comecei a criar um carinho, comecei a criar aquela coisa de você querer ver aquela pessoa e estar ali conversando, de se manter próxima daquela pessoa. E ali tudo começou, porque eu fui muito próxima da mãe Andressa, comecei a frequentar a casa dela e a gente conversava sobre muitos assuntos e eu não tinha muita noção das coisas que envolviam a religião da Umbanda. E ela me ensinou muitas coisas e isso foi cada vez me cativando mais, me motivando a mais a estar
próximo e querer estar dentro da religião? Eu descobri o candomblé através do meu irmão, entendeu? Porque meu irmão ele já ia na Umbanda. Aí ali eu fui uma vez com ele, aí gostei, entendeu? Aí dali fui dando uns passos diretamente na Umbanda, e eu via ele tocar e eu gostava de ver ele tocar e fui me aperfeiçoar. Fui me aperfeiçoar e cada vez mais fui me aperfeiçoando, até que fui indo, e é que eu aprendi um pouco da Umbanda. Aí depois, saí da Umbanda, foi quando eu conheci o meu pai de santo, e foi aonde que ele me iniciou no santo. A religião eu conheço desde pequena. No bairro que eu morava tinha um terreiro na quadra da minha casa. A minha mãe, quando tinha as festividades, a minha mãe ela sempre permitia que eu e meus irmãos participassem, pegasse doce de Cosme e Damião. Então, eu cresci achando uma normalidade. A ICED, dentro da nossa religião, candomblé, ela cuida dos orixás, do culto, cuida de tudo, do santo. As pessoas os filhos, né, que são os Iaús, os orixás. Todos somos orixás, né, os Iaú. Quando dá o santo, aí nós estamos lá. A gente que dança, a gente que cuida, a gente que dá omim, que é a água, quando eles pedem. Dança com eles, ensinam, desde o recomeço ali, né, desde o comecinho. Desde quando tá lá na esteira, dentro do runcó. Nós cuidamos praticamente junto com ela, né? Somos braço direito dela. Cuidando dos filhos, orientando, cuidando dos orixás, principalmente dela, que é a dona da casa. Nós cuidamos bastante de Pauxóssi, Maiuxum. Dentro da casa existe um regimento, existe leis e a gente segue dessa maneira. Então, sempre que vai ter uma gira para as pessoas de fora, a gente se prepara durante a semana inteira. A semana que antecede a gira, a gente se prepara com banhos de ervas, com firmezas em casa e na nossa própria conexão, que muitas vezes é particular, né, de cada um, da conexão com aquela linha que vai ser trabalhada no dia da gira e tenta se conectar da melhor maneira possível para que quando chegue o dia não haja dúvidas, não haja inseguranças e o trabalho seja feito da melhor maneira possível. Os preceitos, né, que tipo, a gente realmente tem que estar com o corpo limpo, porque além de você estar cuidando das pessoas que vêm de fora, você é um templo, então você tem que estar com o corpo preparado para receber aquela energia, né? Seja de um preto velho, um caboclo, baiano. Então assim, a gente tem que entender que tem que estar pronto para receber essa energia. Da mesma forma como eles vêm nos auxiliam, a gente tem que estar bem, né? Se concentrar na energia, buscar. E outra coisa também que a gente tem é tentar estudar, porque assim, se a gente não entende do fundamento, por que um guia está arriscando um ponto, isso traz insegurança para a gente. Então a gente tem que buscar entender o que o guia quer, o que ele está pedindo, até para a gente entender um pouco de ervas, porque a gente fica assim, às vezes, pô, o guia está passando esse banho de erva, mas será mesmo que é? Então a gente tem que entender do fundamento para poder se preparar para a gira. O tambor é o que mantém a energia de pé, né? A gente precisa da palma, a gente precisa para que a energia se movimente. E é de extrema importância. É de extrema importância porque senão não acontece o axé, senão a energia não consegue chegar. Então, cara, a função de um ogã dentro de uma casa de candomblé, a função de ogã é tudo. A função de ogã é tudo. Por mim, eu tiro por mim, dentro da casa de candomblé. Eu lavo roupa, eu lavo louça, eu lavo o chão, eu cuido da casa, eu ajudo no ebó, eu levo ebó, eu toco candomblé, eu busco folha, eu faço tudo. Dentro da casa de candomblé eu faço tudo. Ogã dentro da casa de candomblé ele tem que fazer tudo. Ogã não é porque ele é cargo. Ele tem que fazer tudo dentro da casa de candomblé. Porque se ele não fizer tudo, ele deixar só para poucas pessoas, não dá rendimento. Então o ogã, ele quando se faz dentro de uma casa de candomblé, não é só para ele fazer bonito, para tocar candomblé, para cantar, não, ele tem que fazer tudo. O cargo de ogã é para isso. Não é só para você chegar numa semana, não, eu sou ogã, eu vim para fazer o candomblé, para tocar o candomblé, para cantar, não. O cargo de ogã é para tudo, ele tem que fazer tudo.
dentro de uma casa de candomblé, ele faz tudo. É isso que a gente aprendemos aqui. A gente aprendemos a fazer tudo dentro da casa de candomblé. O complemento da curimba é uma sequência, né, da mãe de santo. Então, a gente tem a mãe de santo como uma hierarquia. Logo em seguida vem a gente na responsabilidade de manter firme a energia, de manter firme as pessoas entrosadas no que está acontecendo dentro da corrente. E a gente acaba sendo uma extensão, né, de todo o trabalho que a mãe de santo inicia. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas que no final é gratificante, vale a pena. E a gente na Umbanda, sendo mulheres e podendo participar, de estar ali tocando no coro, de estar ali participando de toda essa parte também de campo energético, de estar dando essa força juntamente com a Mãe de Santo, é maravilhoso, né? A gente acaba se encontrando. Eu me encontrei demais, assim, inclusive eu não consigo me ver fazendo outra coisa. O secretismo dentro do candomblé, antes, era bem mais forte. Hoje, quando chegam as pessoas já que visitam a África, essa ponte já está bem mais visitada e frequentada, já há alguns que contradizem que não aceitam. Mas todos nós que temos um pé no catolicismo, a gente mantém ainda esta fé e essa ligação que os povos escravizados tiveram nos tempos dos seus senhores e de senzala, que foi o ligamento do orixá de matriz africana com os santos da Igreja Católica para facilitar os cultos que os mesmos praticavam nas senzalas e até mesmo nos momentos de trabalho. O secretismo da Igreja Católica, eles dizem que Santa Bárbara é Iansã. Então, mas tipo, Iansã nasceu primeiro, na mente, Iansã nasceu primeiro. E por que Santa Bárbara nasceu depois? Então, seria a mesma conjunção do santo, né, que se fosse Iansã, que Iansã. A gente acredita que Iansã seja a força do tempo, do raio, da força. Então, é uma mulher guerreira, é uma união só. A Nossa Senhora da Conceição representa, para eles, representa Iemanjá, mas se deu o nome de Nossa Senhora da Conceição. Mas a gente sabe, como nós temos o grande mar, então a gente já vai diretamente na fonte. Nós temos uma religião afro-brasileira, né? Então, como que a gente vai extinguir os santos da Igreja Católica, né? Se no princípio esses santos foram adorados para proteger a nossa religiosidade. Então, a casa também ela tem um culto de caboclos e boiadeiro, a qual tem uma fé ligada a Nossa Senhora, Santo Antônio. Então, aqui nessa casa a gente tem muito respeito pelas divindades católicas. A gente tem um respeito muito grande. O santo de devoção dessa casa é Nossa Senhora Aparecida, que é meu já em particular, mas também é da entidade da casa. Então, eu tenho uma visão que tudo que te leva à fé é bom, né? Se é um gesso, se é uma pedra, se você acredita na Bíblia, no divino, no pássaro, não importa, desde que aquilo não faça mal a ninguém. Muito importante. Cada festa aqui é muito importante pra gente. E a gente tem que estar junto ali com ela, né? Olhando tudo, cuidando, prestando atenção, fazendo aquilo. Aí pede pra outra, faz isso. Aí o outro vai e faz. E a gente orientando todos, né? A gente gosta muito da festa de Pai Ogum, mas o Olubajé é uma festa que a gente ama de paixão, né? Que é a festa do Baluaí. E a festa das crianças, que é uma marca nessa casa, né? Então tem 3 festas aqui que é muito importante pra gente, como todas as outras são. Mas as festas que marcam nosso ano é Ogum, Olubajé e a festa das crianças. A importância das festividades nesta casa, como nas casas co-irmã ou as casas matrizes, é de suma importância. Nós aqui, ontem tivemos uma grande festa, que foi os 73 anos da Oxum do meu pai. Então, para nós aqui, reunimos amigos, parentes, vieram de perto, vieram de longe e fizemos uma grande festa. É importante que a gente não deixe que morram essas energias, que aquilo que cultuamos com a pessoa em vida, nós devemos continuar com ela depois que ela atravessa
o grande rio, porque só assim nós vamos conseguir manter a história. A respeito da festividade aqui, a gente já começa os preparativos uma semana antes. E aí nós vamos, aí todo mundo se junta para poder preparar a casa, para poder fazer os orô dos santos, os orô de Exu, que tem para fazer. E a festividade que a gente faz aqui é a festividade de sempre, entendeu? Levando, cara, com amor e com carinho. Entendeu? Com amor e com carinho e com muita dedicação, que não é fácil nem para um. Noites que muitos perdem, como a gente perde. Como eu disse, a gente trabalha, a gente também tem os nossos compromissos também. Mas a respeito de festa aqui para Oxum, para nós é tudo. Não só Oxum, como todos os orixás dessa casa aqui, para nós não tem tempo perdido. Para nós é amor, é carinho, é dedicação a tudo isso aqui. Que a gente passamos aqui, não foi fácil para chegar onde que a gente chegamos e onde que nós estamos hoje. O Bagé, a gente consagra o Baluaê. O Baluaê, no Supremo, ele é o dono da terra. Ele é o dono da terra, ele é que consome. Da terra nós viemos, da terra nós voltamos. Então, dentro do Axé Candomblé, a gente considera Pai Baluaê como... Ele é um Supremo, ele te consome. O que é mais, assim, apropriado para as coisas de Pai Baluaê? É muito simples, a pipoca, que são as flores. É milho de pipoca. Aí a comida a gente serve, a comida, porque se torna sendo um banquete, para fazer uma representação. Mas todas essas pessoas que vêm aqui numa casa de axé de candomblé, nesse dia, eles vêm pedir uma cura. Como quem, se uma pipoca daquela, uma flor daquela, vai curar a sua saúde. Então as pessoas vêm nessa intenção de tirar, se chama ebó, para tudo tem um nome. É ebó, do Olubagé. Então é muito grandioso, é muito festivo, ele é muito criativo, ele puxa muito de você, você sente a energia. E muitas das pessoas vêm para o candomblé nesse belo dia, que é para pedir uma cura, uma virtude de doença, de um tudo que seja doença para Pai Baluaê tirar. Por quê? Porque ele é o dono da terra. Então você vê que é muita gente que vem. Por quê? Tem as comidas, então cada comida a gente envolve ela numa folha de mamona. Então, aquilo é um remédio. Envolveu as comidas na folha de mamona, a pessoa segura, vai cantando, 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 pedindo. No final, o que acontece? Você passa em você está se limpando. A sua força de fé é que vai predominar na sua vida.
E tudo aquilo ali que a gente acaba de recolher, não é nada jogado fora no lixo. A gente vai na beira da água, numa mata fechada, num caminho, e ali a gente vai fazer aquela entrega. Bom, a importância é que é uma comemoração de uma idade do maior orixá, que já tem idade de vida e idade de candomblé, né? E a força, a batalha, a fé, né? Que faz tudo isso acontecer. Mas o mais importante mesmo é você estar bem com você mesmo e cuidar do seu orixá, do seu sagrado, dos seus ancestrais e estar bem com você mesmo. A festa de Iansã, como ela predomina no meu ori, na minha vida, então eu peço sempre vitória, harmonia, saúde em primeiro lugar, dinheiro a gente corre atrás, aparece. E essa força da natureza que nós temos, sempre de vencer, batalhar, vencer. Não só a gente está dentro de uma casa de axé fazendo evento, o tudo da minha vida. Como você acredita no seu ori, que é a sua pessoa que Deus te deu, então meu ori quem governa é Mãe Iansã. E assim como a minha Mãe Iansã predomina na minha vida, pode predominar e ajudar todos os meus filhos também, porque onde a mãe está sendo ajudada, os filhos também, né? Então, eu acredito muito e assim, eu tenho que pedir para a mamãe, né? Sempre a gente vai pedir para a mamãe, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E essa graça, graças a Deus, eu assim, sou feliz e tenho, assim, uma segurança na minha vida de saber que dentro do axé de Candomblé, eu fui vitoriosa.
especial a festa de Cosme e Damião, né? É algo que a gente atua muito com as crianças da comunidade, trazendo realmente a oportunidade delas se reencontrarem e ressignificarem realmente essa questão da criança, que hoje em dia é muito difícil ainda de se manter. Nós temos a preparação normal da casa, que é fazer as firmezas, tomar um banho de folhas, de erva. E antes a gente precisa, antes de começar a gira, né? A gente precisa já chamar pela energia, já firmar o chão, que é o que a gente faz antes de iniciar. A gente já começa tocando um pouco, já para todo mundo já começar entrando no clima, na energia. É justamente isso. A gente tem um preparo também ainda além desse dia específico da gira. A gente procura estar se encontrando durante as semanas para estar se entrosando com o trabalho que vai ser feito no dia da gira. Então, se é um dia que a gente vai precisar fazer um trabalho específico para baiano ou para boiadeiro, a gente vem durante a semana, se junta, né, se entrosa, procura ver quais são as dificuldades dos outros irmãos também que compõem a corimba para a gente estar se ajudando. E aí sim, no dia, que é o dia da gira, a gente procura chegar mais cedo para estar se conectando, para estar já se entrosando também com a energia que vai ser trabalhada ali naquele dia. É uma coisa que a nossa mãe de santo cobra bastante da gente, que é esse momento que a gente venha para estar tendo essa conexão. Tem toda a preparação, né, durante a semana, a gente se conecta, se cuida espiritualmente, mas é algo bem individual. Para cada pessoa é de uma maneira diferente. Para mim funciona no sentimento, na intuição, na conversa que eu tenho e vem aquele estalo, vem conversas na cabeça que a gente sabe que em sã consciência você não falaria isso para si mesmo, então você entende essa conexão com a linha que vai ser trabalhada, entende o que ela está trazendo para você, e a gente tem a Mãe de Santo, né, para conseguir nos orientar a discernir o que é fruto da nossa consciência e o que é a espiritualidade. Então, para cada pessoa acaba sendo de uma maneira individual, mas essa conexão é muito forte e ela ocorre diariamente. Nessa questão de se preparar, não adianta você querer comparar um com o outro, né? Cada um tem um jeito de lidar com a mediunidade, com a sua espiritualidade, então mesmo que a gente viva numa comunidade assim, tem essa questão da particularidade de você com seus guias, então de trazer, quando ele estava com a sua cesta de doce, foi realmente para cada um intuiu de montar suas cestas com os doces e trazer, porque aí o herê vai brincar com as crianças, né? Vai dar um doce, vai para adoçar a vida, e eles vão... Às vezes acham que o herê está assim, panturrando de doce, não, mas ele está trazendo de uma maneira essa doçura para quem vem buscar ajuda, né? Às vezes a pessoa já esqueceu de se conectar com a sua criança interior, então muitas vezes já está vivendo a vida ali no automático e esquece, opa, pera lá, mas... Cara, esse doce me traz uma memória, então é isso que o herê vem trazer para você, despertar aquela criança que está dentro de você, mostrar que você consegue ir adiante, tem força, trazer essa esperança dentro da gente. No mundo que a gente vive, caótico, né? As crianças estão desaprendendo a ser crianças, e a festa de Cosme e Damião, ela traz isso, não só nessa questão espiritual, né, de os herês nos trazerem a importância da gente entender ainda os bons sentimentos, de entender a importância da gente buscar o autoconhecimento, a cura, a saúde mental, mas também levar para essas crianças a alegria, um momento que muitas vezes elas não têm na casa dela. Então a comunidade também é abraçada através desse axé, né, que a gente consegue levar. Essa procissão de Iemonjá tem muito mais do que 20 anos. Porque quem iniciou essa procissão de Iemonjá foi uma irmã de santo, a mãe jovem, com um andorzinho, ela era de Iemonjá, e o meu pai seguia, porque ele gostava muito dessas coisas, né? Era com ele mesmo. Então eles seguiam essa procissão de Iemonjá há muitos e muitos anos atrás, isso iniciou. E foi oficializada, depois de muita luta das pessoas da religião aqui em Guarujá, ela foi oficializada. E para nós é muito importante, porque é um momento em que há a reunião de todos da Umbanda, há uma confraternização da Umbanda e Candomblé nesse dia, e o encontro
na areia do mar, né, para festejar esta grande orixá. E todos, é uma união grande, é uma voz só que fala. A importância é uma conquista. E quando a família afroísta consegue algo que luta e batalha, é de todos. A festa de Iemanjá, para mim, é um marco, né? A gente tem ela como uma vitória do nosso povo, posso dizer assim, porque a gente vive numa cidade turística, né? Então, a visibilidade dela é muito boa e eu acho que cada vez que acontece a festa de Iemanjá para nós é como se fosse um ganho, né? Mas nós temos o ponto negativo de não ter a nossa imagem na praia. Isso é um ponto muito negativo e que a gente torce que aconteça, né? Que alguém, que algum anjo, que algum governante olhe para nós com carinho e coloque essa imagem na praia. É reza, é o louvor que você faz. Ao mesmo tempo que nem fosse o louvor da igreja católica, o louvor da igreja dos crentes, nós fazemos aqui dentro. Agora, a entrega, assim, para entregar, fica uma coisa maravilhosa, até mesmo para a cidade. Mas se a gente tiver que cultuar todos os dias na nossa casa, ter alguma pessoa que é de Iemanjá, que é obrigação, a gente faz dentro da nossa casa. Mas o prestígio da cidade é uma evolução que a cidade deveria agradecer de ter as pessoas de axé para ir consagrar, além de consagrar o mar, que é a rainha do mar, todas as pessoas gostariam, além de que para a cidade é um evento assim, muito forte, muito grandioso para a própria cidade, embora que tenha gente que goste ou não, mas faz parte do mundo. Bom, economicamente é muito boa, né? Porque atrai o turismo, atrai os olhares e auxilia nessa questão mesmo governamental, né? Para nós do axé é de extrema importância essa questão da resistência, para que as pessoas entendam que a gente existe, que a gente também tem lugar, que a gente também tem voz, que a gente também é religião, que a gente precisa ser respeitado como tal e que a gente, além dos nossos deveres, temos também os nossos direitos, né? Então, porque muitas vezes uma pessoa de outra religião consegue fazer um culto na rua, muitas vezes consegue fazer um culto na praça, mas se é um macumbeiro, se é um bandista, se é um candomblessista que está ali, a polícia já vai, porque já tem, né, aquela questão da intolerância religiosa. Quando a gente veio para cá, a gente já tinha uma história contada e as pessoas passaram a nos respeitar porque a gente também mantém o respeito, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, mas muitas vezes, em momentos em que nós estávamos em gira, a polícia batia na porta. E aí a gente ia atender, obviamente, e eles falavam, desculpa, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho, mas a gente foi chamado porque as pessoas estão se incomodando. Mas quando a gente está numa religião e a gente entende essa questão dos nossos direitos, mas também dos nossos deveres, acho que fica mais fácil a gente se defender, porque a gente nunca parou. Eu acho que eles atacam e fazem essas coisas por até falta de conhecimento, né? Porque tem muitas pessoas que não são da religião, né? Que acham que nós somos povo de bruxaria, de diabo, de demônios, e não é nada disso. Essa parte de racismo, intolerância, isso é mundial. E assim, a gente sabe que existe. Eles dizem que não, mas a gente sabe que existe. Aí fica uma briga, uma guerra do nada, entre o branco com o preto, que diz que o candomblé é do preto. Então eu sou preta, pretinha, e quero ser. E fica uma coisa assim, em vão. Só que assim, as autoridades maiores, você vê que a maior parte tudo é, vamos supor, é branco. E eles ficam querendo combater o negrinho. Mas eles nunca vão conseguir. Não vão porque nós somos pessoas como eles. E sempre vamos lutar, vamos seguir em frente, percorrer. Estou nessa idade, mas quem vir lá atrás vai ter sempre esse mesmo caminho. E assim a gente vai vivendo.
Intolerância religiosa, eu passei algumas vezes, como por exemplo, usar o fio de conta, né, a guia de proteção, das pessoas olharem e fazer o sinal da cruz no transporte público ou no trabalho, que a gente acaba escutando, não vai acender vela para mim, né? Esse tipo de coisa já me ocorreu, mas isso é sobre o outro, né? Não é sobre mim, nem sobre a minha religião, porque quando você tem uma verdade, ela não pode ser absoluta para todos. Essa verdade ela é absoluta para você, então o restante você apenas respeita. Eu não escondo para ninguém a religião que eu sou. Eu já sou aberto com a minha religião. No meu trabalho, ou com as pessoas que são da família, que tem uns que são evangélicos. Só que eu não escondo deles, eu sou o que eu sou. Eu sempre vou ser o que eu sou, eu não vou esconder minha religião. Eu nunca tive preconceito de falar, macumbeiro, isso, aquilo, não, porque no nosso tempo a gente andava todo de branco no meio da rua. A gente andava todo de branco, de quelé no pescoço, andava de chaurô no pé, entendeu? E a gente não liga para preconceito, porque a gente entrava num ouvido e saía no outro. Mas é muito triste, sabe? Ainda mais, tem muitos casos que eu já vi hoje em dia em Uber, né? Nunca aconteceu comigo, mas muitas pessoas estão reclamando sobre a intolerância, né? Quando a pessoa está arrumada, eles vê, aí já cancela. Eu acho que falta mais empatia, né? Porque todos têm que respeitar todas as religiões, todas as pessoas, dependente de raça, cor, tudo, né? Eu já tive algumas intolerâncias, até por conta da minha vivência, né? A minha família praticamente inteira é evangélica, então eu já acabei sofrendo algumas intolerâncias, né? Não foi apenas uma. E não só dentro da minha casa com alguns familiares, mas também em certos locais, onde a gente aparece com uma guia, né, uma guia de proteção, ou se você está de contregum, as pessoas te olham meio estranho, né, te olham um pouco torto. Mas eu acho que isso também é uma coisa que eu creio, né, que daqui para frente as pessoas precisam ter esse entendimento de que a intolerância não vai levar a nada, só vai gerar cada vez mais guerra. Isso é algo que, para a gente da Umbanda, não faz sentido nenhum. Eu acho que hoje está mais evidente, né? Eu acho que as pessoas tomaram uma coragem até de expor o seu racismo religioso, mas eu acho que hoje a gente tem mais respaldo, né? Eu acho que a gente já sofreu muito mais, porque hoje a gente tem pessoas também que nos defendem. Então, ele existe, mas hoje a gente tem armas para lutar. Porque eu sou homossexual, né? E existem outras pessoas também na minha casa que se identificam dessa forma. E a Umbanda é isso, é esse acolhimento para todos, a gente abraça. A Umbanda, ela não quer saber a roupa que você veste, ela não quer saber o dinheiro que você tem. Aqui nós somos todos irmãos e nos tratamos dessa maneira, né? Então a Umbanda nos dá essa oportunidade de nos tratar como família, de entrelaçar realmente os laços, de mostrar que o orixá, ele está ali para todos, né, que existe a força da fé, independente do que você seja ou de qual condição você está, e se estende também para os mais vulneráveis, se estende para as pessoas de outras raças, de outras etnias, porque a Umbanda é esse mesclado mesmo, né? Essa redoma realmente que agrega a todos. Então, o que mais me chamou a atenção e que mais me encantou quando eu fui conhecer a Umbanda foi justamente isso. Ninguém me olhou, ninguém me julgou, ninguém perguntou o que eu gostava, qual era o meu sexo, qual era a minha condição sexual, né? E foi o que mais me ganhou. Eu acho que o que falta, nós temos 2 pontos aí, né? O poder público, né, ter um olhar mais carinhoso com essa causa, e o próprio povo da religião, né? Ter um pouco mais de união, um pouco mais de empatia um com o outro, né? Porque a gente não consegue nada sozinho, né? Esse Pai Bobó construiu o legado dele, a mãe Catita também, né? Que é uma casa muito antiga aqui. Eles não conseguiram sozinhos, né? E para a gente permanecer, a gente precisa ter união. Então, acho que o poder público vê a gente como pessoas desunidas, né? Porque os próprios nossos vão lá e contradizem aquilo que a gente coloca no dia a dia. E eu sempre digo
Aqui, não aceitar a fé e respeitar a religião do outro é falta de conhecimento. Porque todas as religiões, sempre há alguma coisa que nos fala ao coração. Basta conhecer. E hoje está bem fácil, o estudo para saber de onde viemos e o que pretendemos aqui é fácil. O acesso a livros e a histórias está para todos, basta querer. Mas é muito triste a gente ver casas apedrejadas, pessoas na rua sem poder transitar. Por falta de conhecimento, né? A ignorância no sentido da falta do conhecimento, de conhecer o que é, porque às vezes a gente vive num país que foi totalmente colonizado, então tudo que vem de África é demonizado, né? Então, assim, se você falar em nome de Exu, as pessoas te demonizam o tempo inteiro. Então, é um trabalho de formiguinha, mostrar, não, a gente está aqui, temos o nosso sagrado e não estamos aqui para fazer mal para ninguém, é ajudar a comunidade. Se nós não lutarmos para que isso acabe, vai continuar. Mas graças ao sagrado e às grandes energias que vêm colocando na mente do homem, criou leis que nos protegem. Então as pessoas não podem se calar. Aconteceu, denuncia. As pessoas têm que respeitar um ou outro para poder existir a união. Se não tiver respeito, não tem união. E se não tem respeito, não tem orixá. Orixá não gosta disso. Orixá gosta de Aju. Aju Otum, Aju Ossi, Aju Ará. Vamos todos se abraçar, né? E comungar daquele momento de fé, de amor, de esperança, de respeito. Porque não adianta você falar que tem fé se você não conhece. Entendeu? Tem que ter isso. Eu estou aqui esse tempo todo, que você sabe. Acredito em Deus, acredito no meu orixá. Só que assim, a gente não vai viver para semente. E então, essa casa aqui, eu crio ela de uma maneira, sempre falando para todos aqui, que essa casa nunca pode perecer. Tem que ter continuidade de orixá, de axé e progredir. E acredito que essa casa, ela nunca vai ser assim, acabou. Que aqui já tem muitas pessoas raízes aqui dentro. Já tem raízes e assim, o candomblé ele não vai parar nunca. Se um não puder tomar conta, não tiver a coragem de tomar conta, vem o outro e vai tomar conta. Eu comecei a vir pro candomblé porque minha mãe me trazia mesmo. Demorou um pouquinho para me iniciar, porque meu pai não gostava muito da religião e não deixava me iniciar. E a primeira festa que eu vim aqui foi de beijo. Foi muito legal. Aí eu fui vindo, frequentando mais. Aí chegou o dia que minha mãe falou, meu pai falou, você quer se iniciar? Tá bom, você vai se iniciar. Aí eu entrei. Não pretendo parar. Né? Sempre aqui? Sempre aqui. A casa de meu pai aqui na cidade é uma casa muito querida, é por todos. Eu vejo a continuidade, embora eu já esteja com uma idade um bocadinho avançada, né, e algumas comorbidades, eu ainda vejo essa casa sendo mantida pelos mais novos. Aqui estamos fazendo uma transformação de documento, uma renovação de estatuto para que torne um instituto e com grandes projetos para ser auxiliado na capacitação de renda, no apoio a mulheres, a criança e ao adolescente e também aos idosos carentes. Nós temos esse projeto. Então eu vejo essa casa aqui sendo ocupada até mesmo pelos órgãos públicos para dar uma continuidade no atendimento social. Hoje a gente tem o Minagi, a gente temos a Sandra, a gente temos os Ogãs, a gente temos a Zequed, a gente temos poucos os Ebomes, e a gente não sabe amanhã, depois, quando a gente fosse embora, quem possa dar continuação. Uma hora a gente vai ter que partir desse mundo para ir para outro, né?
E quem sabe, de repente, não, aí as crianças de hoje não sejam o futuro de amanhã aqui dentro. Que as crianças gostam de dançar, as crianças sempre estão aqui pulando, uma balança de já, um outro toca um atabaque, um outro bate uma gogô, e pode ser que seja eles amanhã depois. Vem nós, para amanhã depois vir eles. Espero que eu deixe me dê vida para construir essa mesma luta, né, em outra cidade. A gente está com o planejamento de mudar a roça para a cidade de Bertioga. E espero conseguir, né? Espero deixar um legado aí que as minhas crianças consigam levar tudo aquilo que eu estou construindo aí há 30 anos. Eu tenho minha avó e minha tia que são feitas aqui da casa, mas atualmente hoje em dia são afastadas. Mas aí, continuidade está eu e minha irmã na religião. Eu também, a mesma coisa do que ele. Minha mãe que me trouxe. Aí no futuro, eu imagino sendo uma boa pessoa, né? Porque já dei muito trabalho. Eu imagino ser uma boa pessoa para a Mãe de Santo, né? Que ela olha para mim, para frente com orgulho, sabe? Eu consegui, puxei muito a orelha dele, para sentir orgulhosa de mim. É isso que eu prevejo no futuro. Aí eu imagino ficar aqui junto com ela até ela ficar velhinha, cuidando aqui dela, cuidando do axé, cuidando de todos, fazendo meu papel cada vez melhor. Quando me despertou a curiosidade de conhecer a Umbanda, terreiro, eu tentei por diversas vezes em outras casas e nunca deu certo, nunca. Ou eu tinha 2 trabalhos para fazer no dia, ou eu tinha um evento muito importante. E quando eu estava morando no interior. E aí quando eu cheguei no Guarujá, foi quando deu certo. Então eu acredito que tinha que ter sido dessa forma mesmo. O meu conhecimento vindo através do Estrela do Oriente. No futuro eu me imagino sendo uma boa filha de santo, aquela que presta suporte às minhas mães de santo, a todos os filhos da casa, sejam eles mais velhos, sejam os que estão chegando, né, os mais novos. Quero servir ao que o orixá quiser para mim. O que o meu orixá quiser para mim dentro dessa casa, eu também quero. A gente é umbandista 365 dias por ano, ano bissexto, 366 dias. Então é isso, é tentar buscar cada dia melhorar um pouco, né? Ninguém é perfeito, então dentro da casa é tentar me esforçar ao máximo para ser um bom filho, poder auxiliar quem está chegando, auxiliar quem está na assistência. Porque de certa forma, por mais que a gente tenha os nossos defeitos, quem está ali fora está olhando para você de alguma maneira que busca nos filhos aqui da casa uma esperança. Sim, eu acho que é assim, a gente, como eu havia falado, né, a gente por ser um pontinho de referência, eu acredito que num futuro mais à frente, vão existir outras pessoas que vão estar chegando na casa que vai precisar desse auxílio da gente que já está, por exemplo, eu que já estou desde o começo do terreiro. Então, acho que a gente acaba virando essa referência e acaba virando também um apoio, um auxílio para a nossa Mãe de Santo também, que às vezes são N coisas acontecendo ao mesmo tempo, e ela precisa de pessoas ao lado dela para ajudar essas pessoas novas que estão chegando na casa. Então, acho que num futuro bem próximo, a gente vai ser esse braço, né? Esse auxílio para a Mãe de Santo e para a casa de Axé. Bom, essa pergunta é muito tocante para mim. Porque Estrela do Oriente, né, foi realmente uma idealização de Cigana Esmeralda, quando eu nem sabia quem eu era, nem sabia como eu estaria, né? Porque, como eu disse um pouco antes, a espiritualidade olhou para mim quando eu mesmo não conseguia me olhar e eu mesmo não conseguia me amar. E tudo que tenho hoje, foi a partir deles. Então, tudo que eu faço hoje é para eles e por eles. Porque se eles deram o caminho, o início, eles vão dar também o meio e o final quando tiver que ser. E eu espero que isso seja muito longe. Olha, ninguém da minha família é do axé, né? Só minha mãe e minha irmã que me acompanhou. Mas eu descobri o axé com a minha avó, que ela era uma mãe de santo. E aí eu acabei indo junto com ela. Eu me imagino
como que eu posso dizer, sendo alguém que pode ajudar pessoas que precisam do axé e pessoas que estão em necessidade, precisando de algo, precisando receber alguma notícia, né? Eu acho que eu seria isso. Sem axé a gente não é nada, porque a gente que começa na Umbanda, eu acho que nunca mais pode parar, né? Porque mesmo se a gente parar, os guias vão continuar do nosso lado e acompanhando a gente.